YouTube, fica à Eu vontade. tenho uma dúvida. Claro. Na sua história, nas suas referências, de todo o repertório que você conhece sobre o YouTube, você já viu algum canal que não é só uma pessoa no rosto do canal? Sim. E que funcionou muito bem? Sim, é um desafio que a gente vem estudando agora, porque a gente sabe, eu acompanho inclusive o teu Insta lá, a tua criação de conteúdo, parabéns por isso. Obrigada. E é um desafio sim, porque manter a mesma essência, enxergar o final, entendeu? Porque as pessoas são diferentes. Existem canais sim, que eu vejo apresentando isso, são bem poucos, pelo fato do desafio de manter a mesma essência do canal. É uma experiência que eu vou fazer agora no meu canal, o nome do meu canal que é João Financeira. A gente vai colocar pessoas lá agora para começar a fazer testes, porque eu vejo que a pessoa começa a aparecer primeiro em conjunto para associar a imagem, para ir desvinculando, para poder ter uma liberdade. Então, e isso vai associando a imagem, vai aparecendo junto, vai acostumando a audiência, porque, queira ou não, quem clica espera ver quem? Espera ver você. E se você ir associando a imagem, ir falando para a pessoa confiar que ele vai entregar isso, a história, porque a audiência ela tem que se identificar, porque a tua audiência está ali porque existiu pontos de identificação, credibilidade e confiança, porque você só se inscreve em um canal quando você desperta na audiência. Credibilidade, confiança e pontos de identificação. Então, essa associação ela vai ser importante e precisa passar por testes. Eu não vou ser o cara que vai dizer, faz que vai dar bom. Precisa ser testado. YouTube é uma coisa que eu confesso que eu sempre deixei de lado com muito pesar. E agora eu decidi oficialmente começar, não vou começar com 2 vídeos na semana não, eu quero vídeo todo dia, que eu vou levar isso como um desafio pessoal meu. Então não é como se ele já existisse, na verdade a gente vai começar agora. E eu pensei em começar dividindo com ele. Então os dois aparecendo juntos, alguns vídeos eu, alguns vídeos ele, e fazer esses testes. Perfeito, e parabéns aí por se comprometer publicamente, e eu vou estar, como eu falei aí, uma mensagem de distância para poder ajudar vocês na jornada, que eu vejo que alguns grandes canais que eu olhei aqui antes de estar aqui, que é um detalhe pequeno, e já está grande, vai dar uma mudança muito grande. João, aqui, título curto, o título mais longo, quando usar um, usar o outro, os detalhes disso? Perfeito, é uma ótima pergunta, porque às vezes o canal ele performa mais com um título intermediário e um mais curto. Como é que eu consigo observar isso? Eu preciso entender de métricas. Não existe um canal que sobrevive sem observar o quanto está indo bem a CTR. Porque o que interfere numa CTR, que é a taxa de clique? A gente olha lá, a gente testou com um título mais longo, ficou com taxa de 7, que é uma taxa intermediária. Agora eu coloquei um mais curtinho, ela aumentou para 8,5. Perfeito, aqui tem uma receita. Entendeu? Então, isso é uma fase de teste que precisa. Os canais americanos, eles colocam um título muito curto. Aqui no Brasil, para o meu canal, isso não funciona bem, porque eles leem, às vezes, até o final lá. Então, existe, sim, fase de teste para você colocar lá. João, ótima palestra. Tem algumas dúvidas aqui. Sim. Hoje nós temos um canal com mais de 4 milhões de inscritos. Acompanho. E, que bom, a gente sempre tem uma discussão que é a seguinte: ele é um pouco da primeira chave que você comentou, né? O fala tudo. E hoje nós temos lá documentários que nós compartilhamos, tem cortes, nós temos programação diária ao vivo. E a nossa discussão mais frequente é: separa, não separa? Se separar, como é que fica a questão da recorrência? Porque essa é a nossa principal preocupação. Então, quando eu vi aqui, né, você começar falando sobre a síndrome do fala tudo, hoje eu vejo isso. Os conteúdos eles têm um certo alinhamento, certo? Não, eles estão alinhados, mas o formato é completamente distinto. Então, eu tenho lá que é o Rasta News, que é humor, e eu tenho na segunda-feira o Cartas na Mesa, que é um programa de análise política, e os dois estão no mesmo canal. Eu vi a sua recomendação. E aí nós temos um desafio muito grande, né? Uma responsabilidade gigantesca. Por quê? Porque é um canal muito grande, que já existe uma mistura de público, e entender, dentro da parte que melhor performou, o que é que funciona melhor. Porque, cara, separar vai dar bom, óbvio, porque desse canal aí, que aí vocês têm um ecossistema que pode ser formado, que talvez vocês não enxergaram ainda. Eu falei um pouquinho sobre isso, porque pelo tempo que eu tinha aqui, mas dá para fazer muita coisa, porque como que tu acha? Hoje o nosso canal, ele tem 2 milhões e lá vai fumaça ali, cresce 1.000 por dia. Desse canal eu formei um caminhão de filhotinhos ali, porque a minha audiência, uns foram para um lado, outros foram por outro, e esse é um caminho que vocês podem fazer algo bem grande, e eu estou à disposição para poder te ajudar e te trazer aí alguns conselhos para fazer. É um desafio, óbvio, se fosse fácil, eu já falar, é fácil. É simples,
Porém, aí tem alguns desafios e precisa olhar métricas, precisa olhar a base do canal, né? Perfeito, João. E por último, uma dúvida também frequente que aparece lá é: tem alguma diferença a função live, transmissão ou simplesmente postar o vídeo? Eu falo isso por conta dos nossos documentários. Hoje nós usamos o formato live, mas a gente sempre fica em dúvida: seria melhor postar inteiro? Seria melhor usar a transmissão? Enfim. Perfeito, é uma excelente pergunta. Eu vou ir mais a fundo ainda na tua pergunta para deixar mais claro. Existe uma modalidade do YouTube que se chama estreia, tá? Estreia, desculpa. Aí é muda live completamente. E estreia. E atenção nisso aqui, gente. Isso aqui muda um caminhão, um canal. Porque a estreia, as pessoas sabem que não está ao vivo. E a estreia, ela também, assim como as lives, o que poucas pessoas sabem, é que notifica 2 vezes. E isso faz uma diferença grande. Só que agora eu vou fazer uma analogia para ficar mais claro, porque eu gosto de facilitar e trazer clareza, porque o que te faz ter resultado diferente é ter clareza. Imagina que você está, vou usar a rede social vizinha, que é o Insta. Está lá um monte de story que recém saiu e está uma bolinha ao vivo de uma pessoa que tu gosta. Tu clica naqueles lá que já postaram, tu clica no ao vivo. A maioria das pessoas vai clicar no ao vivo. Então faz muita diferença porque a recomendação é diferente, porque quando você está ao vivo, o algoritmo eleva a ranqueabilidade do vídeo inicial ali para cima. Então isso faz muita diferença usando ou o OBS Studio ou o StreamYard. Para mim, pela facilidade para ensinar e replicar, multiplicar talento, o StreamYard ele é muito bom. Inclusive agora ele abriu uma função que faz toda a programação de um canal, que dá para setar cronograma, transmite em 4K, que antes ele não tinha. Algumas restrições ele faz corte, faz um monte de coisa assim automático que dá para ser trabalhado, que faz uma diferença muito grande. Vocês já têm um canhão na mão e talvez estejam atirando aí de uma calibre 12. Excelente, João. Hoje o nosso principal problema são 4 milhões de inscritos. Eu sei que isso já não conta mais para o algoritmo, né? Mas, por exemplo, na nossa programação diária, a audiência ao vivo é 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, 2.000. Ele é muito dependente, por exemplo, aquele documentário que eu trouxe na minha palestra, que foi 100 mil ao vivo, é muito dependente de canal externo. Sim. Então a gente sempre tem a sensação que o YouTube, o nosso algoritmo, ele não entrega o nosso conteúdo de fato. Show. E aí, claro, óbvio, eu não posso palpitar aqui, eu seria irresponsável se eu fizesse isso, mas se eu olhar as métricas depois de dizer, ó, isso aqui está acontecendo, porque assim, ó, algumas coisas eu consigo identificar só no visual, por isso que eu falei que antes de eu chegar aqui, vocês nem sabem, mas muitos aqui eu já olhei, e já olhei assim, eu pensei, meu Deus, se essa pessoa fizesse isso, inclusive o Edu Malheiros, que teve lá, que gravou um vídeo com vocês, eu falei, Edu, eles têm isso, isso e isso, se fizer isso, vai fazer uma diferença, não sei se ele falou, né, mas eu peguei algumas coisas que dá para trabalhar que muda muito, eu vi o caso da Elis lá, que está lá também, já olhei o canal dela, muda um pouquinho assim, matando o negócio, vai mudar completamente. Perfeito, João, muito obrigado. E ótima palestra, parabéns. João, aqui. Parabéns, obrigado, foi ótima aí a tua trajetória. Parabéns mesmo, de coração. 2 perguntinhas. A vinheta, aquelas prontas, né, que abre, não é sempre igual. Vale usar, não? E a outra é cenário. Tem que ter produzido, bonitinho, aquelas coisas todas atrás, ou pode ser toscão mesmo? Ótima pergunta. Vinheta, nós excluímos o nosso canal, porque pensa, para a maioria das pessoas é uma encheção de saco. Agora, se tu coloca uma vinheta muito rápida e muito curta, que vai fazer parte do teu brand, mas ela tem que ser muito rápida, tipo o Plim Plim da Globo, um negócio assim, tem que só pintar depois que tu já embalou a pessoa, porque o canal que começa com vinheta, pode esquecer. Entendeu? Tu vai olhar, e eu tenho certeza do que eu estou te dizendo, se começa o vídeo com vinheta, a tua retenção cai lá para baixo, porque as pessoas, ninguém mais tem tempo para perder. As pessoas querem ali, querem já, poxa, porque tu criou uma emoção, e uma emoção gerou uma ação dela clicar no teu vídeo e ela quer ser atendida com aquilo. Então, tem que ser uma resposta àquilo que ela clicou direta no começo do vídeo para ela ficar ali. Então, isso é o ponto 1. Sobre cenário. E eu não seria leviano ao ponto de dizer assim, ó, se você colocar lá qualquer cenário funciona. Porque pode ser que um cenário acabe com o teu brand, você colocar qualquer coisa. Entendeu? O meu público me permite muito isso também, porque eu não vou vender um super high ticket, um negócio assim. Agora, quando você já tem um produto premium e você vai apresentar lá no Bar do Zé, o teu canal,
aí vai ficar complicado para vender. E claro que tem que ter uma congruência, o cenário ajuda, o branding ajuda, sim, mas não é o que faz a diferença. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu conheço pessoas que abrem live dentro do carro, conheço pessoas que fazem a live dentro do quarto com o fundo do guarda-roupa, que tem mais de 1 milhão de inscritos e o engajamento é extraordinário. E essa questão que você falou, a questão do engajamento, ali o Brasil Paralelo me perguntou, poxa, nós temos 4 milhões e a nossa live dá 1.000 pessoas. O meu dá mais do que isso. Por quê? Porque existe um compromisso com a audiência e eles sentem muito isso. Quando você setar esse compromisso de fazer a live, eu vou estar sempre aqui, eu vou estar te ajudando e tal, porque daí fica claro que você não quer vender. Cara, a tua audiência, ela engaja e ela continua vindo ali. Isso muda completamente. Eu acho que ficou claro assim que você tem que ter uma congruência, não é o que faz a diferença, mas não dá para relaxar ali e fazer qualquer coisa. Obrigado pela pergunta. João, você falou, né? A gente tem 3 horários ali no dia para postar todos os dias, beleza, manter essa consistência aí. Show. Aí, vamos lá. Nesses 3 horários eu defino um vídeo longo, por exemplo, um short e uma live, um exemplo, Perfeito, né? perfeito. Só que, por exemplo, no meio disso, eu tenho gravações de podcast. Eu gravo podcast, aí fica lá gravado. Só que eu não quero soltar o podcast todo dia. Eu vou determinar um dia da semana para poder ter uma consistência no dia do podcast e ele sair naquele. Aí eu vou usar aqueles mesmos horários para soltar o podcast. Eu mantendo essa consistência independente do tipo de vídeo que eu colocar, isso? Perfeito, excelente pergunta, Emerson, exatamente. Porque se tu manter aqueles 13 e colocar um no meio, lascou com as notificações, ele não vai notificar, é como se tu tivesse botado fora. Ele não vai, 90% que ele não vai dar bom. Porque o start dele, a arrancada de um vídeo é que faz o vídeo viralizar. Se ele começa mal, ele tem que ter uma taxa de clique muito boa e uma retenção muito boa para ele ter possibilidade de viralizar. E se tu coloca no meio, tu perde a notificação. Então encaixa no cronograma. Eu quero postar 4, 5 igual eu estou fazendo. Aí tu precisa de um cronograma level hard, assim, mais organizado, para que tu coloque no meio ali e tu use a estratégia de colocar na comunidade, nos lugares, para que aquele vídeo que não está notificando, ele tenha também performance, porque senão vai ficar um buraco no meio e ele vai perder performance. E aí, no caso, por exemplo, no caso do podcast, que eu recebo convidados, aí, no caso, não tem problema de estar no meio de outros vídeos ali, quem quiser vai ver, vai procurar, vai achar. Exatamente. E eu uso o link do podcast até para o convidado também ajudar a divulgar. Exato, isso ajuda. E ajustar o SEO sobre o assunto, isso faz uma diferença muito grande. Saquei. Obrigado, João. Boa. Obrigado, João. Valeu, gente. Por favor. Valeu. Muito bom.